do outro, não é? A gente viu a história da detenção, entre aspas, não é? Ficar preso domiciliarmente só com a tornozeleira eletrônica, que ainda não chegou, não tem a tornozeleira para ele ainda, por isso é que a coisa está mais demorada, ainda não pintou a intimação, porque não teria o item principal, que é a tornozeleira. Então, por enquanto, as coisas continuam exatamente como estavam. O que andou mudando nessa história? O lado de Cíntia Benini, né, que é o processo onde acabou resultando na morte, olha, credo, Deus me livre, na prisão aí do André Gonçalves. E aí o que acontece? Depois de uma indireta, que a gente até falou ontem aqui para vocês, ela botando a cabeça no travesseiro, dizendo que nada como, né, dormir, tendo ética, essa coisa toda, essa mensagem aí, nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus por ser leal aos princípios morais e éticos, né? Essa foi a primeira estocada. E a entrada da Daniele Vinicius, a mulher do André Gonçalves, com quem ele está agora celebrando 6 anos de casamento, a entrada dela na parada, para falar em nome dele, porque pelo jeito o advogado, doutor Silvio Guerra, deve ter aconselhado, orientado o André nesse momento, não. Né? Não dá entrevista, não fala com ninguém. Então, a Dani tem sido praticamente uma porta-voz do marido nessa história desde ontem, quando foi postada a mensagem da Cíntia e ela veio rebater esse tipo de coisa. Aí, o que rola, gente? Rola a história de que o André teria feito ameaças à própria filha, inclusive chantagem emocional, por conta desse processo. Vocês se lembram que ontem a gente falou que a filha tinha deixado de segui-lo e ele tinha deixado de seguir a filha que ele teve com a Cíntia Benini. E agora o buraco é mais embaixo, segundo informações do site Metrópolis com o Léo Dias. O que eles falam? Que, na verdade, o André teria ameaçado, isso fez com que a Cíntia Benini e seu atual marido, que estavam em férias, voltassem para Santa Catarina, e o caso foi entregue às mãos do advogado da Cíntia, não é? Que está defendendo a filha do André Gonçalves. Então, agora, um lado que não se pronunciava, que só se sabia que era o responsável pelo processo contra o André, resolveu falar e dar declarações e dizer, inclusive, como está dizendo Cíntia Benini, ou advogado que a representa, que o fato de não ter emprego não exime do pagamento de pensão. Esse é o ponto, porque a tecla de defesa do doutor Silvio Guerra é exatamente essa, e é o que o André alega, o que a gente contou aqui para vocês. Ele nunca deixou de pagar nada, só que ele estava pagando proporcionalmente aquilo que ele estava conseguindo receber, porque desde 2017, não é? Ele foi desligado da Rede Globo de televisão, ele fez um trabalho na Record, fez uma aparição no Domingão do Faustão, não sei se foi na dança ou no show dos famosos, acho que foi na dança dos famosos, e a partir daí nada mais. Então ele não se ausentou da pensão, mas era um pouco que ele recebia, ele pagava. Então é bem essa coisa, está desempregado, não tem como pagar o total da pensão mensal, que seria de R$ 4.500. E agora a advogada de defesa da Cíntia e da filha dela está dizendo que isso não exime, o fato de não ter de onde tirar o dinheiro não exime o pagamento. Então fica meio beco sem saída essa história, não é? O Bruno Tálamo conversou com o advogado do André, aliás, o Alessandro Lobianco conversou com o advogado do André, e o doutor Silvio Guerra também gravou outro áudio aqui pra gente, contestando essas coisas, dizendo uma nova, né, falando um outro traço aí de defesa. Mas antes, deixa eu falar para vocês. Tá aqui, eu vou ler só um pouquinho. Muito boa tarde aí, Lobianco. Caso André Gonçalves, advogada da filha, diz que ator realiza trabalhos por obra. O escritório de advocacia que representa a Cíntia Benini e sua filha Valentina Benini, de 18 anos, no processo de pagamento de pensão alimentícia pelo pai dela, André Gonçalves, divulgou hoje um comunicado sobre o caso. A nota reforça que a dívida hoje é de R$ 352.579,01,
oitavo é fruto de anos de inadimplência e que a alegação do ator de que está desempregado desde 2016, na verdade, quando acabou seu contrato com a Globo, não exime o artista da responsabilidade. E aí vem a afirmação da advogada doutora Sheila Mari Silva Pereira de Carvalho, que diz: o desemprego formal por si não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos. O desemprego alegado expressa apenas parte da verdade dos fatos, uma vez que o conjunto probatório se mostrou conclusivo no sentido de que o apelante, que é o André Gonçalves, vem realizando diversos trabalhos através de contratos por obra, bem como possui empresa individual no ramo de produções artísticas, não é? E aí a coisa prossegue. Considerando o sigilo que permeia as ações de alimentos, representando legalmente, mediante autorização de Valentina e da atriz e jornalista Cíntia Benini, venho a público prestar esclarecimentos acerca das questões jurídicas relativas ao decreto de prisão do ator André Gonçalves. Primeiramente, importante esclarecer que o débito acumulado é fruto de muitos anos de inadimplência total ou parcial do dever de sustento do alimentante para com sua filha. Todas as decisões judiciais estão transitadas em julgado, tendo sido garantido ao alimentante o respeito ao contraditório e ampla defesa. 2. A alegação de desemprego trazida à mídia já foi objeto de diversas análises judiciais ao longo dos anos, contra os quais igualmente não teve sucesso o alimentante em seus recursos. O desemprego formal por si não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos. No caso em comento, o desemprego alegado expressa apenas parte da verdade dos fatos, uma vez que o conjunto probatório se mostrou conclusivo, como a gente tinha falado aí para vocês. 3. Deste modo, aí ela fecha, deste modo e considerando ter alimentado e sua genitora respeitado todas as decisões judiciais proferidas, quaisquer ocorrências de ataques pessoais, ameaças, injúrias, calúnias, etc., expressões de misoginia internalizada e culpabilização da vítima serão levadas ao conhecimento das autoridades constituídas para as providências cabíveis no âmbito criminal e civil. E fecha com a quarta alegação, olha. A alimentada e sua genitora se reservam neste momento o direito à privacidade e respeito devidos e responderão a qualquer manifestação devidamente fundamentada nos limites processuais, pois acredita na justiça como forma de solução de conflitos em uma sociedade civilizada e democrática. E aí está assinado Estela Mari Silva Pereira de Carvalho, sócia do escritório PA Pereira Advogados Associados, 24 de novembro de 2021, e hoje, né, o comunicado do dia 24, hoje é que veio aí a público para todo mundo, quer dizer, não aceitam realmente o argumento de que o fato de não ter um emprego fixo, né, seja o responsável pelo não pagamento dessa pensão. E parece que